obrigado pela sua audiência. Hoje, o Vivo Voto especial não está dentro da série Prefeitas e Prefeitos, mas sim recebendo aqui um político tradicional do país, um deputado paulista, conhecido nacionalmente e internacionalmente, que é o deputado Arlindo Chinaglia, médico, nosso representante no Congresso Nacional e que já foi, inclusive, presidente, né, da Câmara dos Deputados e também presidente do Parlamento do Mercosul. Arlindo continua na política, ativo, dinâmico, experiente e, além de ficar em Brasília e São Paulo, gosta de percorrer as suas bases eleitorais, que são na grande região central do Estado e também em toda a Alta Paulista. Enfim, Arlindo tem votos por todo o Estado, é um deputado que a gente chama de deputado nacional, né? E hoje nos dá o prazer de estar aqui conosco, vai conversar agora com os nossos jornalistas dentro do Vivo Voto sobre o momento atual do país, sobre o momento futuro do país, um pouco de história e também da sua atuação dentro do Congresso e dentro do cenário paulista com a política atual. Muito obrigado, deputado Arlindo, pela visita, pelo seu prestígio aqui na Diário do Brasil, TV Prevê, uma televisão com a cara da cidade, com a cara da região e que tem no jornalismo e na política o foco principal de sua atuação de informação de interesse público. Muito obrigado pela sua audiência. Olá, seja bem-vindo ao Vivo Voto, uma edição especial. Hoje a gente recebe aqui o deputado federal por São Paulo, né, pelo Partido dos Trabalhadores, Arlindo Chinaglia, que já está aí no seu 8º mandato, né, como deputado federal. Ano que vem, inclusive, vai completar 30 anos lá no Congresso Nacional. Arlindo Chinaglia, seja bem-vindo, né? Estou aqui com o José Eduardo Amantini, meu colega aqui do jornalismo. Seja bem-vindo, Arlindo Chinaglia, deputado federal. Muito obrigado, Fábio. Eu cumprimentar você, os telespectadores, também aqui o Amantini, e dizer que é um prazer estar aqui. Há algum tempo eu não voltava a Bauru, e aqui eu estou tendo o prazer e a honra de estar num programa que eu sei que tem como norte, entre outros valores, a democracia. Seja bem-vindo, deputado. A emissora é uma emissora educativa, uma emissora que tem trabalha muito com a humanização em suas pautas, né? E falando em humanização, o senhor tem como formação acadêmica a medicina. Sim. É médico, especialidade inclusive em saúde pública. Vamos inicialmente, então, humanizar um pouco o nosso bate-papo aqui. Gostaria de saber a opinião do senhor. O SUS consolidado, um exemplo mundial de saúde pública, aí, a maior rede pública do mundo, universal, atende todo mundo. Tem se debatido nos últimos tempos aí a possibilidade de o SUS, a exemplo do Bolsa Família, que é outro grande programa social, não ser mais para todos, até devido à questão orçamentária, à dificuldade financeira do país. O senhor acredita, como médico, que o SUS deve continuar nesse modelo que foi criado há mais de 3 décadas e realmente continuar servindo os mais de 206 milhões de brasileiros, ou o senhor defende uma outra possibilidade de realmente que o SUS também tenha uma nova modelagem e servir de fato para as pessoas que ganham menos, que a única porta de entrada exclusiva é do SUS? Bem, eu, como médico, eu escolhi trabalhar somente no serviço público. Uma escolha, digamos, a partir de uma visão de sociedade, porque nunca foi meu objetivo, como médico, priorizar dinheiro e coisas dessa natureza. Respeito, porque todo mundo tem que cuidar da sua própria vida, mas eu escolhi cuidar da minha dessa maneira. Portanto, eu sou um defensor intransigente do SUS desde a Constituinte, quando ele foi implantado, e a Constituição brasileira, o capítulo da Seguridade Social, que além da saúde também é a Previdência e a Assistência Social, são as mais belas páginas da Constituição brasileira. Quem defende a privatização, pode dar o nome que for, parte de um pressuposto completamente equivocado, de que o que é privado funciona melhor. E aí as pessoas que têm plano de saúde, não plano de saúde que se gasta 10, 15, 20 mil reais por mês, os planos de saúde que chegam nas pessoas, feito através de empresas, hoje o individual um número bem menor, sabem que se for uma patologia, uma doença
que exige um tratamento caro, que tem que ir para a UTI eventualmente, o plano não cobre e envia para o SUS. Isso. Então o SUS não atende, aliás, os 35, 40 milhões que os planos de saúde atendem, o SUS atende também, a imensa maioria, pelo que eu estou dizendo. Pois bem, o problema do SUS, e você abordou de forma indireta, é a falta de investimentos. Mas quando você tem orçamento familiar, você tem que escolher o que é mais importante ou não. E assim é a vida. Então, o SUS é ou não é decisivo, literalmente, para a vida e para a saúde das pessoas? É. Bom, então, se nós não conseguimos cuidar da saúde, de quem que nós vamos cuidar? Aí vamos pegar, o ano passado, a renúncia fiscal pró-empresariado foi de 600 bilhões de reais. É mais do que o dobro do orçamento da saúde. Aí você pega, por exemplo, segmentos da economia. Eu não vou dar nome, mas há quem queira prorrogar uma proteção para um determinado segmento até 2049. Então, assim, a desoneração que quando a presidente Dilma propôs era para 5 setores, saiu do Congresso com mais de 50. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, vamos discutir, então, o orçamento do Brasil para ver os refis que tem, que é o refinanciamento da dívida, porque o empresariado grande ele tem a seguinte atitude, ele não paga a dívida antiga, e dívida nova ele quer que envelheça. Então, não tem jeito. Então, se quem tem dinheiro no Brasil é muito, quem mais paga imposto no Brasil é pobre. Exatamente. Então, por que a gente não faz uma revisão tributária, né? E esse debate público, eu quero ver, então, alguém aqui entre nós defender algo que não seja o benefício da população, que é proteger os mais vulneráveis, a começar de crianças e idosos. Então, eu sou, eu diria, primeiro, a favor do SUS, segundo, nós podemos aprimorar o SUS, mas desmantelar jamais. Na pandemia, imaginemos se não houvesse o SUS. Se a gente não tivesse agora retomando o Plano Nacional de Imunização. Então, aqui no Brasil, que é de graça, nos Estados Unidos, um qualquer, se precisar, ele gasta 100 mil dólares. Então, as pessoas, de maneira geral, que falam mal do SUS são aqueles que não frequentam o SUS. As pessoas que têm demora, têm insuficiência, tudo é verdade. Agora, a iniciativa privada não é superior, ao contrário. Muito bem. E o senhor também trouxe, né, à tona agora, né, na sua resposta, a questão da tributação, né, para os mais ricos, né, que até sendo uma possibilidade de garantir, né, mais orçamento, seja para o SUS, como também para outros projetos sociais, né, claro, que são muito criticados por questão aí de gastos, digamos assim, do governo público, do sentido, né, do governo. Como é que você vê também, né, essa questão para justamente auxiliar, né, esses projetos? Não, eu repito, para começar, e agradeço a sua pergunta, quem mais paga imposto no Brasil é pobre. Por que que é? Porque o imposto de renda no Brasil, comparativamente aos países envolvidos, é muito baixo. Bom, e aí você está taxando aquilo que de fato a pessoa tem, você não está inventando. Então, por exemplo, as grandes fortunas, quando você começa a debater, dizem, isso aí não é suficiente, é muito pouco dinheiro. Bom, mas pouco dinheiro para uma população, para um país que precisa, para as causas sociais, para ter desenvolvimento econômico, tem que haver investimento. Pois bem, então, por que que os pobres pagam mais? Porque no Brasil o que é taxado é o consumo. Então, se tem uma caneta, o fabricante dessa caneta ele tem que colocar aqui metal, tem que colocar plástico, tem que colocar tinta, tem mão de obra, tem energia, tem o desgaste da máquina, tem o salário dos trabalhadores, tem a previdência dos trabalhadores, ou seja, tem uma porção de, aqui sim, custos. Mas o imposto que ele vai pagar, então imaginemos que pelo material, tudo aquilo, custa essa caneta, sei lá, 20 reais, não sei, 10 reais, 5 reais, não importa. Mas na hora de vender, os 5 reais é acrescido do lucro, mais o imposto que o empresário diz que é ele que paga. Então ele paga ISS,
ele paga ICMS, não, ele coloca no preço final dessa caneta. Portanto, é o pobre, é o remediado, é o rico que paga o mesmo imposto. Portanto, é profundamente injusto. E esse é o debate que ele não é feito na sociedade, e as pessoas todas lamentam ter que pagar impostos. Uns têm razão, se fossem os pobres, mas esses, lamentavelmente, não têm espaço, não têm condição nem econômica, nem social, de estar defendendo aquilo que é a seu favor. Sofre calado e normalmente não tem voz que se levante para defendê-los. Lamentavelmente. Então a política aí tem que jogar um papel adequado. Então é isso, eu acho que a questão tributária ela é um tema central num país que tem tantas desigualdades como temos o nosso, lamentavelmente. Deputado, foi uma semana aí que até o senhor ocupou a tribuna no Congresso Nacional, está repercutindo muito, mundialmente falando, essas declarações do empresário da rede social X, o antigo Twitter, né, o Elon Musk, em relação aí a essa queda de braço com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Gostaria que o senhor detalhasse e falasse aqui para a população de Bauru e da região se tem alguém que tem realmente razão no que disse, né? E como é que o senhor vê aí essa questão, como é que o Supremo deve se comportar e o próprio Congresso. A gente viu lá praticamente o Congresso tendo opiniões diversas, o pessoal, as bancadas da direita, uma posição mais voltada em defesa das declarações do Musk e as bancadas mais progressistas defendendo, obviamente, a instituição Supremo Tribunal Federal. Qual é a opinião do senhor em relação a esse debate, essa polêmica? Primeiro, o Elon Musk ele é um sujeito de extrema direita. Quando do apoio que ele deu no golpe que houve na Bolívia, e ele então respondendo a uma autoridade boliviana disse que dali para frente eles vão golpear quem eles quiserem. Então ele já foi o homem mais rico do mundo, continua sendo um dos mais ricos, de extrema direita, portanto ele tem muito poder. E qual que é o discurso da extrema direita no que diz respeito à liberdade de expressão? Então eles defendem a liberdade de expressão como se nós fôssemos contra. Não, durante a ditadura no Brasil, quem é que lutou por liberdades democráticas, incluindo da imprensa, e a grande imprensa no Brasil aplaudiu de pé o golpe 64. Depois mudou e hoje, digamos, quando o Bolsonaro tenta dar o golpe, quando alguns generais, enfim, de qualquer das forças aderiram ao golpe, felizmente 2 comandantes, o da Marinha aderiu ao golpe, mas o comandante do Exército à época e também da Aeronáutica resistiram e, portanto, não engajaram as Forças Armadas numa tragédia que iria se repetir. Pois bem, então, quando eles dizem que vai dar o golpe, e ao mesmo tempo eles usam a chamada liberdade de expressão, ou seja, para atacar um representante da mais alta corte judiciária do Brasil. Ele faz isso naturalmente combinado com a extrema-direita brasileira. Porque o que o ministro Moraes está fazendo, e merece aplauso, merece o nosso respeito, ele está fazendo, primeiro, quem investiga a Polícia Federal. Bom, dizer que a Polícia Federal agora está, eu diria, contrariando o seu papel constitucional, precisa provar. A Polícia Federal investiga, o Ministério Público faz a denúncia e é o Judiciário que analisa. Então, quando dizem que bandido bom é bandido morto, eles deveriam reconhecer os seus bandidos, que nós não defendemos a morte deles, nós não somos iguais. Mas nós queremos que pelo menos sejam julgados e paguem pelo erro que tiveram, pelo crime que cometeram, de acordo com as leis. Ou eles não querem mais lei no Brasil, vai ser a lei do mais forte. Isso serve para um trilionário como o Musk. Mas para a pessoa que ganha o seu dinheiro suado, muitas vezes desempregado,
nós temos que proteger e pensar a sociedade a partir dos mais vulneráveis. Pois bem, então ele tenta fazer uma queda de braço, você chamou de queda de braço, eu estou dizendo que, na minha percepção, ele vai recuar. É uma característica do falastrão, é uma característica afrontar. Por que ele afronta? Primeiro que ele, arrogante, digamos, por concepção, pelo dinheiro e pelo poder que tem. Amigo do Trump aqui, amigo do Bolsonaro aqui, e do entorno do Bolsonaro. Então, no Congresso existe um conjunto de parlamentares que defendem exatamente porque a questão principal deles não é nem o Musk, é que o ataque que o Musk faz ao Supremo Tribunal Federal serve exatamente ao Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo investigado, teve uma notícia ontem, que eu não sei se é verdadeiro ou não, onde supostamente o ministro Gilmar Mendes disse que está próximo de concluir o inquérito já concluiu, e, portanto, o processo de decisão do judiciário estaria bastante avançado. Pois bem, então, eles tentam proteger o Bolsonaro, mas não só o Bolsonaro, os outros que estiveram na tentativa de golpe, invadiram o Supremo, invadiram o Congresso, invadiram o Planalto. Eu quero saber, quem faz isso é bandido ou não? Quem usa da violência é bandido ou não? O bandido é quem diverge politicamente nesse tipo de concepção. Então, eles não têm que temer. Divulguem o que está sendo investigado. Divulguem. Não alegue que está em segredo de justiça. Vamos lá. Aqui está o que foi feito pelo Bolsonaro e outros, e aqui está a Constituição brasileira. Então, a Constituição só vale para os outros? Então, para os outros, a morte. E da parte deles não pode ser investigado? Quando foi parar uma porção de gente na Papuda, que é a cadeia lá de Brasília, começaram a dizer que aquilo era uma ofensa aos direitos humanos. Mas eles dizem que defender os direitos humanos é coisa de bandido. Então, há o tempo todo uma linha. É mentira, tentam se fazer de vítimas e só querem, digamos, não é nem a lei para os outros, que os outros, digamos, sofram todas as consequências que eles gostariam. Da parte deles não aceitam nem o julgamento. Eles votaram e conseguiram vetar e proibir por lei a tal da saidinha. E o presidente Lula vai vetar, mas quer garantir que o preso possa receber e visitar a família. Em torno de 2% apenas de todas as saidinhas é que tem algum tipo de crime, o que tem que ser coibido. Mas estes que votaram contra a saidinha são os mesmos que defendem que aqueles que estão presos, julgados, outros, não os pobres, né, não sejam sequer condenados. Então não há coerência e, portanto, é uma manipulação da informação, porque o Musk mentiu. E qual foi a mentira? Um jornalista americano, ele pegou uma conversa de funcionários do X, antigo Twitter, e divulgaram como se verdade fossem. E disse esse jornalista que tinha tido uma atitude autoritária do ministro Alexandre de Moraes. Ontem ele recuou. Uma das coisas que eu falei lá no plenário, você pode conferir, é que eles iam recuar. É sempre a mesma coisa, é valentão de turma, é valentão enquanto a lei não chega nesse, quando chega aí, digamos, aí são todas gatinhas manhosas. Então, não dá. Agora, essa discussão, deputado, serve realmente para ofuscar ou para ampliar realmente a discussão de uma coisa mais importante do país, que é o combate à fake news? Eu diria até pior, é mais do que ofuscar. É uma forma indireta de defender fake news. Porque quem hoje tem poder, e felizmente está atuando de maneira incisiva, eu digo assim, poder de punir, depois que chegar no Congresso, poder é exatamente o judiciário. Então, quando eles atacam, eles querem manter o judiciário acuado, e a partir daí a fake news, que é um método de disputa, é a mentira, eles querem manter isenta sem nenhum tipo de julgamento. Isso coincide com aquilo que eu também defendi, que nós temos que regulamentar
né? Nós temos que alterar a lei para que, de fato, você tem direito de falar tudo que você quiser, diferentemente do X. Porque no X, se você faz ali uma publicação, os algoritmos, se o que você escreveu, ou qualquer um, não atende os interesses do Musk, ele rebaixa aquela divulgação. Se, ao contrário, é uma publicação que vai no sentido dos interesses da extrema-direita, aquilo ganha uma divulgação maior. Portanto, é mentira que o X represente a livre expressão. E também, complementarmente, quando você fala para não discutir a regulamentação, é isso também, mas com uma defesa anterior muito contundente. E tem outro aspecto. Os problemas do Brasil não são esses. Então, por que a gente não discute, por exemplo, o que fazer para diminuir a desigualdade e vamos comparar o governo do Lula com o governo do Bolsonaro? É mais do que democrático. Vamos ver o que cada um fez e para quem fez. Eu acho que isso é que interessa à sociedade. E não tem nenhum problema se pensar de forma diferente. O que não dá é a mentira, o que não dá é ficar impune quem calunia, não é? Então, eu acho que nós temos que elevar o nosso padrão de convívio, mas isso não significa somos todos iguais. Não somos, não queremos ser, o que nós queremos é ser convencidos, especialmente convencer, quando a gente acredita que estamos defendendo o que é correto. E até aproveitando esse gancho, né, do assunto mídias sociais, assunto mídia e tecnologia, a gente está completando agora, em abril, 10 anos aí do Marco Civil da Internet, e é claro que, né, muitas coisas foram desenvolvidas a partir disso, só que ainda a gente tem, né, um debate muito aberto com relação justamente, né, à regulação das mídias sociais. Atualmente também, né, a inteligência artificial aparecendo muito, né, para ser debatida, proteção de dados, inclusive, né, o senhor tem o projeto de lei da Lei Geral de Empoderamento de Dados, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, né, mas no geral, o que você acredita, né, que vai ser o caminho, né, para esse campo digital, né, nesse debate atual? Olha, é um dos desafios mais contundentes da humanidade hoje, da vida em sociedade. Porque o poder das mídias, todo mundo sabe qual é. Tem gente que acredita, inclusive, que através da mídia você forma milhões. Eu penso um pouco diferente ou muito diferente, porque eu acho, do jeito que está a situação política no Brasil, as pessoas procuram na mídia social aquilo que elas já pensam. E qualquer que seja a mentira que esteja ali, ou quem lê também mente e divulga, mas que vai atingir o incauto que acredita que aquilo é verdade. Porque tem um filtro. Tudo aquilo que vem em favor do que eu penso vira verdade. E esta tem sido uma lógica de uma parte grande da sociedade brasileira. A pessoa quer estar certa, independente se é verdade ou não. Não. Ela quer o conforto, digamos, que tem... Aí citam, tem um cientista, não sei, do mundo, que aí fala que a vacina te transforma em jacaré. Bom, aí, como foi o Bolsonaro que falou, é claro que eu estou exagerando, a pessoa sabe que não vai virar jacaré, mas incutiram na cabeça de muita gente que a vacina era nova, que ela não tinha sido testada e que prejudicava até o DNA. Bom, então assim, é uma guerra psicológica, é uma guerra política, é uma guerra ideológica permanente. E aí, o Churchill já dizia, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, não importa qual é a guerra, mas é uma frase que a gente precisa relembrar. Bem, então... primeiro projeto que eu apresentei. Eu estou bem impressionado com vocês, porque vocês andam vendo o que a gente faz. Isso é bom. Mas o que é, digamos, o empoderamento de dados? É o primeiro projeto no mundo, é esse que eu apresentei. É claro que não foi ideia minha, né? Mas uma vez que eu tomei conhecimento, então a gente chegou nesse projeto que está muito bom. Vou tentar explicar brevemente. Qualquer um que tenha um celular e que baixe um app, ele paga por isso. Quando é gratuito, inclusive fazem questão de registrar, porque aquilo já deu tanto dinheiro que quanto, digamos, dá mais dinheiro continuar usando. Segundo, isso todo mundo sabe, o que praticamente ninguém sabe, ou desconfia no mínimo, é que aqueles dados, cada vez que a gente usa qualquer app, aqueles dados,
digamos, a mídia social, vamos apelidar assim, ela registra e todo mundo sabe que, de repente, se você pesquisou um carro para comprar, dali a pouco começa a surgir no seu celular, no seu computador, no seu iPad, qualquer instrumento que sirva para isso, ofertas de carro. Então, assim, para vocês terem uma ideia do que é a riqueza das chamadas Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia, fizeram uma comparação. As 4 maiores valem mais de 8 trilhões de dólares. E compararam com quem? Com aqueles que a gente achava que eram os mais ricos, a vida inteira, até hoje, de certa maneira. São os bancos. Pegaram os 4 maiores bancos do planeta. Sabe quanto vale? Aquele vale 8 trilhões e tanto. Os bancos valem 1 trilhão e, se não me engano, 300 bilhões. Então, é uma riqueza, junto com um poder político, que nós precisamos, eu diria, regulamentar. E qual que é a proposta, então, desse projeto que eu apresentei, que, não, repito, não tem nenhum outro no mundo? É que, primeiro, o cidadão tem que autorizar se os seus dados pessoais poderão ser utilizados ou não. Ou não. Porque hoje usam sem nos comunicar e muitas vezes a gente é surpreendido sucessivas vezes com os nossos dados sendo... É por aí que a gente recebe telefonema, recebe mensagem e deixa, às vezes, a vida muito tumultuada. Bem, mais do que isso, se a pessoa autorizar, terá direito a uma remuneração. Tira um pouco dessas empresas e paga para milhões de cidadãos brasileiros. Espero que isso um dia seja mundial. E vai ser, eu acho. Pois bem, e nós criamos ali, digamos, também da arrecadação que nós queremos que aconteça, dessas Big Techs, mas não só delas, as outras também, nós queremos criar um fundo de combate à fome aqui no Brasil. Então, essa é a ideia. Nós pagamos para ter acesso a um instrumento e eles ganham muito, mas muito dinheiro com os nossos dados e nem sempre nós estamos de acordo. Eu, por exemplo, jamais estarei de que meus dados sejam divulgados, você tem a tua vida exposta, portanto, nós estamos defendendo, inclusive, a intimidade das pessoas, porque hoje, todo mundo sabe, nós somos vigiados 24 horas por dia, através... Então, tem muitas informações, eu não entendo quase nada, mas vocês já leram, já ouviram, já assistiram, que às vezes um computador num quarto de hotel está servindo para filmar quem estiver lá. Esse é um absurdo, mas é apenas um, são muitos absurdos. O senhor também é um deputado muito experiente em relação a relações exteriores, né? Já presidiu o Parlamento do Mercosul, é atual vice-presidente, também faz parte da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal. Gostaria que o senhor desse a opinião sobre 2 importantes momentos que nós estamos atravessando mundialmente falando. O primeiro em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia e também a avaliação do senhor, a opinião do senhor, muito importante em relação à guerra Israel, né, lá na faixa de Gaza, contra o Hamas. Ok. Bem, aí são assuntos, eu diria, que fogem do cotidiano das pessoas, e eu quero dizer que eu tenho consciência disso. Portanto, eu vou também buscar mostrar o porquê que eu milito nessas áreas. Então, não existe um país isolado no mundo. Quanto mais isolado, pior é a situação dele. Exemplo concreto. Quando os Estados Unidos bloqueia um determinado país, é quase impossível esse país sobreviver. Sobrevive, mas num padrão completamente inferior. Pela força econômica dos Estados Unidos, pela força militar, pelo império que é os Estados Unidos. Pois bem, porque as pessoas temem os Estados Unidos, então falam, está proibido negociar com Cuba, não vou negociar. Um exemplo, os Estados Unidos bloqueou a Venezuela, mas com a guerra Rússia e Ucrânia, Estados Unidos flexibilizou com a Venezuela. Por que eu estou dizendo isso? Para que ninguém caia na armadilha de imaginar que quando um país poderoso
digamos, isola e combate outro, ou é por motivo econômico, por interesse econômico, nós estamos falando de interesse de poder, ou é por alguma, eu diria, disputa, como aconteceu quando Cuba mudou seu regime. Venezuela não mudou. Então, a Venezuela, que é... Você conversa com gente aqui da extrema-direita, você mostra, mas olha, nós estamos fazendo aqui o programa Minha Casa Minha Vida, você não acha adequado a pessoa pagar um valor 2, 3 vezes menor do que o aluguel que pagaria para ter uma casa? Aí não é incomum, é uma parte das vezes. Aí fala, mas e a Venezuela? Bom, mas eu queria informar todo mundo aqui, podem pesquisar, sabe quem vai apoiar o Maduro, que é o atual presidente da Venezuela, na eleição que deve ocorrer agora em junho? A Igreja Universal. É surpreendente? É. Eu não vou dizer o que eu penso do porquê, mas eu estou dizendo o seguinte, aquilo que muita gente acredita aqui, você atravessa uma fronteira, lá é diferente, porque a sociedade, ela funciona através de interesses, muitas vezes legítimos, outras vezes nem tanto. Pois é, voltando, então, a questão digamos, do acordo União Europeia-Mercosul, aqui no Brasil houve quem, na política, gente importante, ficasse o tempo todo contra o Mercosul. Não vou dar nomes, porque pode dar algum mal-entendido, mas eu vou elogiar quem mudou de posição. Porque, veja, quando você percebe que você estava errado e você muda na política e na vida pública, merece aplauso. Então, hoje, há praticamente uma concordância geral do mundo da política e também empresarial. Empresarial, o exemplo é simples. O Brasil não consegue exportar mais do que 5% do seu produto industrial para a China, por exemplo. Se você pensar em termos de Europa, deve estar em torno de 30% da nossa produção, Estados Unidos mais ou menos igual ou menos. Bem, mas para o Mercosul, 90% dos produtos manufaturados do Brasil são vendidos no Mercosul. Ou 90% que nós exportamos de produto manufaturado, industrializado, é para o Mercosul. Então, como é que alguém se coloca contra, dado que o Brasil é o líder natural do Mercosul e da América Latina? Líder natural não pode nos transformar, digamos, em arrogantes. Não. Mas se o Brasil entende o seu papel de líder, ele não pode abdicar disso. Felizmente, o Lula está retomando esse papel de liderança. Então, quando você faz um acordo com o Paraguai, porque depois de 50 anos vai ter que ser refeito, né, o acordo Brasil e Paraguai por causa de Itaipu. Bom, o Brasil, durante esse período todo, como o Brasil financiou, o Brasil tinha a metade do produto energia produzido por Itaipu. A outra metade o Brasil comprava a preço menor do Paraguai. É isso que vai ter que ser discutido agora. Mas nós temos que ter a dimensão que se o Brasil tem um negócio chamado soft power, que é o seguinte, um país mais poderoso, vamos pegar os Estados Unidos, então ele faz um tipo de política, então dá uma bolsa de estudo, é uma coisa absolutamente insignificante economicamente. Os Estados Unidos aquilo abre portas. Mas o Brasil, por exemplo, o Lula fez no seu mandato anterior uma universidade no Paraná que serve para toda a América Latina. Lá tem mais de 20 nacionalidades que estudam na UNILA, chama-se essa universidade. Então o Brasil também faz, num outro nível, mas fazemos. Isso está correto. Então, o acordo União Europeia-Mercosul foi discutido durante 19 anos, 20 anos, aliás, 20 anos. E foi feito um pré-acordo. Entretanto, em 2019, a Europa faz um acréscimo àquele acordo, o nome em inglês é side letter, sem consultar. Ali tratam da questão do meio ambiente. Não precisa da Europa, digamos, nos policiar, monitorar e tentar transformar o meio ambiente numa situação onde a disputa comercial, aí fala, olha,
houve uma queimada do cerrado brasileiro, então não pode exportar. Nós não podemos aceitar isso, nós somos um país soberano. Ali está previsto na proposta dessa side letter que até 2025 o desmatamento da Amazônia teria que cair 50%. O Lula acabou de dizer, em 1 ano e pouco já caiu 50% do desmatamento da Amazônia. Não é porque eles querem, é porque nós queremos. Até porque o efeito estufa é real. Não é que vai acabar o mundo, vai acabar a humanidade. Nós é que não vamos suportar se continuar assim como vai. Para se ter uma ideia, tem estudos que mostram que a floresta amazônica ela emite hoje mais gás carbônico do que absorve. Exatamente. Então, isso é um absurdo. Então, voltando, esse acordo, então, eles acrescentaram uma questão de meio ambiente, que o Lula falou que não aceita, e está correto. Eles acrescentaram compras governamentais. O que são compras governamentais? Qualquer município, qualquer estado brasileiro e a União, né, compra. Eles querem, então, fornecer. Aparentemente não teria nenhum problema, mas vamos dizer qual é o problema. Eles têm muito mais dinheiro, muito mais tecnologia, portanto, eles têm força para vender mais barato do que a indústria nacional, por exemplo. Mas que bom, né? Eles podem pagar mais caro, aliás. Eles barateiam o seu custo e são capazes de vender aqui mais barato. Mas se vender mais barato, nós estaremos deixando de estimular setores da sociedade brasileira. Então, vamos pegar o setor de saúde. Então, é uma área que nós conseguimos tirar, porque nós queremos comprar de indústria nacional para desenvolver. A mesma coisa, eu estou falando da indústria brasileira, você tem que fazer as chamadas políticas públicas, você compra para gerar emprego aqui e não na Europa. Então, nós conseguimos tirar de saúde, mas esse é outro ponto difícil. Enfim, e eu, lá no Mercosul, propus a criação de uma comissão temporária de acompanhamento do acordo União Europeia-Mercosul. Nós fomos na Bélgica para fazer esse trabalho, nós ganhamos o debate lá, e isso ajuda nas tratativas, porque a arrogância, tem exemplo aí que não cabe detalhar, mas vieram a delegação, e um alemão falou o seguinte, não, nós financiamos a transição do clima aqui no Brasil e na América Latina, não sei onde. Eu falei, a hora que eu fui falar, eu falei, primeiro, não é favor, isso tem a ver com os acordos de Paris de 2015. Segundo, vocês não estão pagando como deveriam. Ele ficou tão bravinho que sempre quando vem uma delegação, a gente dá um broche para eles, eles dão um livro, eles têm mais dinheiro, né? Aí a secretária, que não percebeu o mau humor do alemão, aí falaram, e agora vai a troca? Ele fez assim um não, com a cara bem feia, e a gente nem dormiu à noite de preocupação. Ou seja, ele aprendeu um pouquinho com a gente. E aí, com referência à guerra, eu acho que é o nome apropriado. Primeiro, ninguém, digamos, o Lula foi o primeiro, com a autoridade que tem, de dizer que aquilo foi um ato terrorista. Entretanto, a própria ONU, ela não caracteriza o Hamas como um grupo terrorista, aquilo foi um ato. E aí querem que o Lula e o Itamaraty é uma tradição centenária, né? O Itamaraty fala, nós seguimos o que o mundo decide. Tanto é que o Brasil apresentou uma proposta de cessar-fogo. Os Estados Unidos vetaram. Eu não me lembro o placar exato, mas se não me engano, a proposta teve 11 votos e teve 3 contra ou abstenção, e os Estados Unidos vetou. Agora foi aprovada uma outra moção, apresentada pela China e, se não me engano, pela Rússia. E na elaboração da nota, não chamam o Hamas de grupo terrorista. Os Estados Unidos não vetou. Não tem aliado mais forte, mais decisivo, inclusive para os crimes que Israel, lamentavelmente, tem cometido. Quando a gente fala Israel, nós estamos falando do governo de Israel. O Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele não representa todo o povo de Israel. Ele tem maioria, mas não representa todo mundo. E tem uma campanha antiga dos judeus que é nunca mais o Holocausto, nunca mais a brutalidade que fizeram contra o povo. Mas eles acrescentaram um movimento
que tem, inclusive, em Israel, que é muito forte nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Nunca mais para todos, ou seja, inclusive para os palestinos. Por quê? Porque imaginem que ali, o que é a faixa de Gaza? É uma faixa, cada vez menor. Porque, repito, o Netanyahu, ele faz colônias ali em terra palestina, cada vez tirando mais terra. Um palestino, para entrar ou sair da faixa de Gaza, precisa de autorização, estão cercados pelas Forças Armadas israelenses. Tanto é que a definição que existe no mundo inteiro é que ali é o maior presídio a céu aberto do mundo, por essas características. Então, é uma pobreza danada. Aí o ataque matou um pouco mais de 1.000 pessoas, muitas, obviamente, inocentes. Israel vem e ataca a faixa de Gaza e mataram mais de 30.000 pessoas, 70% de crianças, idosos e mulheres. Então, aí sim, assim, não é que toda vida vale muito, óbvio, mas os números demonstram o grau de violência absolutamente exagerado que Israel pratica contra o povo que está sendo literalmente massacrado. Bem, Biden, presidente norte-americano, vetou, vinha dando apoio total ao Netanyahu, Israel, e agora recuou. Recuou, inclusive correndo o risco de ser derrotado pelo Trump. O Trump é de extrema-direita, mas não fez nenhuma guerra. Os democratas americanos, que todo mundo tende a entender, tem gente que acha que eles são comunistas, louco de pedra para falar um negócio desse. Então, e Biden recuou. Agora, ele não só não está aportando todos os recursos que ele poderia, como ele está criticando publicamente o Netanyahu. Então, eu sei que é um assunto que as pessoas, de maneira geral, não têm nem tempo para acompanhar, é um assunto que tem coisa do dia a dia muito mais importante, mas quero finalizar dizendo o seguinte: um acordo União Europeia-Mercosul e o Brasil sendo o que é, vai ser muito bom. Nós vamos ampliar, digamos, o nosso público para vender e para comprar. E também, aproveitando, o Brasil faz parte dos BRICS, é um dos fundadores. É um clubezinho que mais de tem 3 bilhões de pessoas, é um mercado, que o nosso mercado é 206 milhões, ali passa de 3 bilhões. Tem a China com poder nuclear, tem a Índia com poder nuclear, tem a Rússia com poder nuclear, e agora veio o Irã. Não veio só o Irã, veio também outros países que são próximos do norte-americano. Por que isso é importante? Porque, primeiro, nós não podemos ter um país ou um grupo de países que sejam os xerifes do mundo. Ninguém pediu, né? Principalmente é um xerife que nos explora. Não. Vamos reequilibrar as forças. Então, os BRICS, na minha percepção, foi a mais importante iniciativa para reequilibrar o mundo. O Lula defendeu que nas trocas, comerciais, econômicas, entre os países dos BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, a troca comercial entre esses países não devem mais ser feitas por dólar, tem que ser feita via as moedas nacionais. É importante, esses países vão ganhar dinheiro. Tanto é que o Trump, não na presidência, agora recente, ele vira e diz o seguinte: isso é igual a perder uma guerra. Eu encerro dessa maneira para dizer que as relações internacionais definem também os rumos de cada nação. A gente está aqui na reta final, né, da nossa entrevista, deputado, mas acho que dá tempo de mais uma aqui. 30 anos na Câmara, né, e aí você já passou por oposição, já foi situação, já foi líder do governo, já foi presidente da Câmara, acho que dá para tem muita experiência para responder essa pergunta, né, do cenário atual lá na Câmara Federal. Como você vê, né, atualmente essa certa queda de braço, né, entre as lideranças do Legislativo com o Executivo, também essa questão da polarização, né, dentro do cenário político nacional, questão também de equilíbrio entre os poderes, um pouco desse dia a dia ali. Eu não veria nenhum problema numa polarização por ideias. Passa a ser problema quando as pessoas não ouvem, quando as pessoas não analisam com fatos concretos e naquilo que eu entendo ser um discurso vazio, oco,
você coloca, digamos assim, para você analisar o governo, você coloca a questão do aborto. O aborto é um tema bastante complicado. Eu não vou dar o nome, mas tem entre os 4 bispos mais famosos, dentre os neopentecostais evangélicos, já defendeu o aborto lá atrás. O Malafaia, vou dizer porque senão fica parecendo que é... O Malafaia já defendeu o aborto. Então, portanto, não é necessariamente algo que você vai dizer que é preto ou branco. Veja, 90% da população brasileira é cristã. Bom, então, o óbvio tem que ser estabelecido. A imensa maioria das mulheres que praticam o aborto são cristãs. Bom, mas se o padre, o pastor e outras correntes religiosas não conseguem, apesar de todo o seu empenho, fazer com que as mulheres façam, não façam, não pode fazer, acontece. Então, e a lei brasileira, e não é de agora, isso há no mínimo 50 anos, já define quando pode fazer o aborto de forma legal. Né? Por causa, por exemplo, do estupro, um feto que vem do estupro, e, portanto, isso tem uma delicadeza, eu diria, natural. Então, você tem um feto que, digamos, está morto. Você vai fazer ou não? É chamado aborto inevitável na medicina, e é óbvio, é inevitável. Você vai deixar a mulher morrer? Porque eu vou fazer aqui uma provocação, eu vou avisar que é provocação. Se você vai discutir, por exemplo, a origem da vida, e, portanto, as pessoas que acreditam nisso falam, olha, ali está o óvulo, ali já está a alma, portanto, o aborto você está matando um ser humano. Colocado nesses termos, é o horror total. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é que pensa dessa maneira que é contra fazer o transplante de órgãos para salvar uma vida? A quem seja, mas é um grupo minoritário, não vou dizer. Mas a grande maioria dos cristãos e dos chefes de igreja, vamos chamar assim, silenciam, estão de acordo. Bom, mas quando você tira o coração de um ser humano que está com morte cerebral definida, onde é que está a alma? Está no cérebro que morreu ou também está no coração? Quem é que definiu isso? É impossível. Então, apenas fazendo, repito, uma provocação respeitosa, se a alma estiver no coração, então você estaria cometendo também um assassinato de uma vida humana, com alma inclusive, claro. Então, é preciso, eu diria... E aí tem gente que entende muito da teologia, entende muito da vida e que elabora. Isso que eu provoquei aqui é porque, como eu vivo do debate público, eu preciso ter argumentos para que a pessoa me convença. Mas colocado nesses termos, é difícil, então, você convencer, porque quem é que te deu a propriedade? Deus não te deu a propriedade, definiu onde é que está a alma. Se depender de mim, eu posso presumir. Mas, então, ninguém pode dar aula em determinado nível. O que existe são princípios, né? Existem dogmas e eu respeito. Mas, se nós queremos, de fato, respeitar o ser humano na sua plenitude, então nós temos que entender, bom, se for pecado, as igrejas, inclusive, digamos, é parte de qualquer igreja perdoar. Né? É diferente de você não punir do que você defender aborto. Eu não acho que aborto é igual você trocar de camisa. É óbvio que não. Tem sofrimento, é uma decisão difícil. Mas depois disso ainda querer prender uma mulher, aí eu já não concordo. Mas, enfim, é um debate que foi para exemplificar a questão da polarização. E com referência, por repercussão que isso tem, a briga política entre legislativo e executivo, tem coisas que nem eu sei.
Mas o Lira diz uma coisa que me incomoda. Eu quero começar pela parte ruim para mim. Quando ele fala que determinado ministro não cumpre com a palavra. Bom, eu cumpro com a minha. E eu gostaria que houvesse resposta a isso. Porque, senão, eu tenho que responder por algo que eu não tenho nada a ver com isso. Concorda? Eu não fiz acordo. Quando eu faço acordo, eu cumpro. E aí, eu estou naquele meio dos que não cumprem acordo, não é uma situação legal. Eu estou começando falando mal de mim mesmo, ou do nosso lado, hipoteticamente, porque também o líder pode estar certo ou pode estar errado. Mas eu acho que mereceria uma resposta até para esclarecer, porque se alguém não cumpriu, cumpre. É simples assim, eu sou a favor de cumprir a palavra. E aí, veja, a maioria do Congresso Nacional é de direita. Então, o governo do Lula está cercado pela independência do Banco Central. Está cercado por uma maioria no Congresso que nós estamos tentando construir o apoio. Mas é um apoio instável, tem hora que sim, tem hora que não. Além disso, tem toda uma estrutura, porque nós derrubamos o teto de gastos, que você chamou a atenção. Nós sempre entendemos que o investimento em saúde é investimento e não gasto. Nós derrubamos, mas veio o novo arcabouço fiscal, que não considera somente a inflação do ano anterior para você reajustar os valores. Também tem arrecadação. Então, mas a inflação está controlada, o dólar está sob número. O que está difícil é preço da comida. Mas é bom registrar. Como é que se controla preço de feijão, arroz, etc.? Um negócio chamado estoque regulador, que nós sempre fizemos. O que é estoque regulador? Durante a safra, o produto cai de preço. O governo vai lá e compra e guarda. Quando foi passando o período da safra e começa a aumentar, o governo vai lá e desova a quantidade necessária e suficiente de um determinado produto. Vou falar arroz, por exemplo. Isso acabou, não fomos nós que acabamos. E agora, para repor, o Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial, aí foi para 12º lugar. Agora conseguimos trazer de 10, já somos a 9ª economia mundial. O fato da economia ser forte, vir se fortalecendo, não implica automaticamente em dinheiro chegar mais para quem mais precisa. Então, nós estamos fazendo literalmente uma travessia. Então, agora está naquela situação, você tem que cobrir o que é mais necessário. Aí você tem o programa Pé de Meia, ok. Você tem o Bolsa Família, ok. Tudo isso custa. Então, eu acho que essa tensão entre o Executivo e o Legislativo sempre foi assim, o que eu acho que a gente não tem que se orientar pelo trovão. Né? O trovão pode anunciar, agora o que mata mesmo é o raio. Então nós temos que estar, eu diria, focado naquilo que é o mais importante para a nação brasileira. Bom, deputado, né? Senhor, só para complementar aí, o senhor não acha que às vezes o próprio presidente Lula, experiente, líder mundial que é, o senhor não acha que rebatendo, ou às vezes tomando até iniciativa de algumas declarações, ele mesmo acaba fortalecendo a direita ou até a extrema-direita? Olha, vamos lá. O que deu muita repercussão, vou começar por aí, que é o que me ocorre no momento, foi a declaração de que o Lula tem aquela mania de dizer que nunca na história houve algo igual ao massacre que está sofrendo o povo palestino. Aí ele diz, aliás, houve sim, foi quando dos alemães, os nazistas, atacando o povo judeu. Ele não disse a palavra local, mas a imprensa, digamos, deu esse nome maior. Se ele pudesse ter feito, ele está certo na essência, ele está certo, mas isso gerou uma reação, inclusive, de pessoas que não são de extrema-direita e são judeus, porque é uma área muito, muito sensível. Muito sensível. Então ele podia ter dito, falou, olha, o que o Netanyahu está fazendo lembra o que os nazistas fizeram com os judeus. É uma frase forte, mas na hora ali ele falou. Mas as mesmas pessoas que condenam o Lula não abrem a boca frente ao massacre que está sendo praticado contra os palestinos. Ou seja, as pessoas escolhem de acordo com a sua convicção, eventualmente conveniência, mas eu já disse e vou repetir, há milhares, talvez milhões de judeus que não estão de acordo com o que está acontecendo.
É isso que, para mim, é importante. Quanto ao mais, outras declarações, o Lula é o seguinte, ele é o cara que tem mais autoridade no governo pelo óbvio. Não. E é o seguinte, veja, quando ele erra, ele sabe, né? Então, por exemplo, quando ele falou para a oposição na Venezuela, como é que eu diria, reagir, tomar iniciativa ao invés de ficar chorando, o diabo é que estava do lado de lá uma mulher. Então, mas ele provavelmente nem lembrou disso. Mas dali a pouco ele diz, olha, foi um erro ter tirado a Corina, essa era a Corina, agora a Corina lançou outra Corina, e o Maduro também vetou a segunda Corina. Ele fala, está errado, e já deu uma confusão com o Maduro. Então o peso dele, mesmo se eventualmente, porque na essência ele acerta muito, talvez todas no plano internacional. Inclusive a guerra Rússia e Ucrânia, que é difícil também. Mas ele não entrou, ele falou, não, o dia que eu mandar tanque eu entro na guerra, não vou entrar. Pois bem, então eu acho assim que mesmo quando tem ou um exagero ou uma má interpretação, isso dá tempo de corrigir. Eu prefiro analisar o conteúdo e a essência, e não a forma. Eu acho então que ele joga um papel, por isso que ele é um líder mundial. Porque ele entra em temas difíceis, defende e depois negocia. Ele é um exímio negociador, né? Agora, o senhor é um deputado, além de experiente, pacifista, equilibrado. A gente acompanha há muito tempo a trajetória do senhor. Essa polarização não faz mal para o país internamente, para o dia a dia do brasileiro? Faz mal, eu diria até para a nossa saúde. Eu gosto do plenário, é o que você falou. Eu fui líder do governo Lula, eu acho. Eu fui líder do governo Dilma, eu fui presidente da Câmara, eu fui líder da bancada do PT, depois do Bolsonaro eu fui líder da oposição no Congresso. Eu gosto. Agora, o plenário é um horror hoje, porque ali você tem a mediocridade elevada à condição de razão da humanidade. A agressão como o cartão de apresentação, não são todos. Eu digo, mas você fica vendo aquilo ali, te faz mal. Te faz mal. É ruim porque você fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Essa é uma pergunta. E muitas vezes você fica com a vergonha alheia. Você fica imaginando quem está lá fora vendo aquela, por parte de alguns, felizmente a minoria, é desagradável. Mas eu quero registrar, por exemplo, o Centrão não embarcou no golpe, isso foi muito importante, até porque quem está na política, quem está na imprensa sabe que qualquer ditadura, para se credenciar, começa a prender jornalista, começa a prender deputado, começa a prender gente religiosa e tal. Esse filme já tá vencido. O Centrão não embarcou. E o PL, eu quero registrar especificamente do PL, porque o Bolsonaro veio para o PL. Né? Ali deve ter uns 20% de bolsonaristas radicais. Mas o Valdemar da Costa Neto eu conheço desde ele quando era a base do governo. E quando ele representou contra o Moro, foi o PL que representou. Ele falou, olha, eu falei assim, ele perseguiu o Lula e não podia ter feito isso. Ele falou do Lula. Eu estou dizendo o seguinte, então, eu vou repetir aquilo que eu brinquei, falei, você tem que prestar atenção no raio nem no trovão, porque se você generalizar qualquer situação, você erra também e erra muito. Então precisa tomar cuidado na linha de você debater ideias e evitar, eu diria, colocações que caem para o pessoal. Porque a extrema-direita ela tem um hábito, né, de te atacar de turma. Mas, eu diria, vamos para o debate. Não debate. Bom, deputado, né? A gente agradece a presença, né, de você. A gente até estourou um pouco, né, o tempo aqui, mas obrigado pela presença. E fica o convite, né? Quando estiver passando por essas bandas aqui de Bauru, fica o convite para marcar presença aqui no Vivo Voto. Muito obrigado. Eu agradeço. E eu diria que uma maneira que vocês conduzem é muito altamente produtiva, porque vocês, enfim, são bem informados e, portanto, trouxe perguntas, algumas difíceis de responder. E, da minha parte, eu tenho a grande oportunidade das pessoas saberem, pelo menos parte do que eu penso, porque hoje tem algo que me incomoda também.
todo prefeito, todo vereador, toda universidade, os amigos, todo mundo pede dinheiro, pede emenda. Uhum. E aí você acaba sendo julgado se você colocou ou não dinheiro na cidade Exatamente. ou na instituição. E as pessoas não querem saber como é que você conseguiu aquele dinheiro. Se você, tipo, vendeu a sua alma para o diabo e votou a favor da reforma da Previdência, que vai tirar milhões a oportunidade de se aposentar. E aquilo que nós comentamos do teto de gastos, imagina o seguinte, o teto de gastos impedia colocar 1 centavo acima da inflação corrigida em saúde, educação, assistência social, segurança pública, etc. Então alguém trouxe 500 mil reais para Bauru, 1 milhão. Agora, durante 20 anos, que era a previsão, tirando dinheiro de todas as áreas, trouxe dinheiro para Bauru ou arrebentou não só com Bauru, como quase 6 mil municípios brasileiros. Tudo isso para jogar dinheiro para pagar juros da dívida pública. Então tem que ter um limite. Né? Banco não é mais importante para nós do que o ser humano. Claro que tem regras, tem lei, não estou defendendo aqui nenhum tipo de calote. Agora, convenhamos, se você é governo e não resolve o problema das pessoas, o que você está fazendo aí? Mas eu acho que nós estamos resolvendo e eu agradeço, então, também, especialmente pela oportunidade. E cumprimentá-los, porque, como eu estou aqui, com certeza vocês trazem outros, as pessoas que assistem vão avaliar e julgar e concluir como deve ser. Obrigado também ao Mantini, né, mais uma vez pela parceria, e a você que acompanhou mais uma edição do Vivo Voto. A gente volta numa próxima edição. Forte abraço.